Oi, pensando aqui em algumas atualizações de ontem para hoje, venho dizer que semelhantes são as aparências, né? Mas melhorando assim a paciência que eu tenho nos processos, ficando mais tranquilo, eu consigo ter um pouco mais de clareza na minha abundância do que pressioná-la, né? Pressioná-la pode ser ruim, porque a gente ainda não tem um certo contrapeso angular daquela medida para sustentar, né, no sentido anti-horário, diria. E algumas nuances que precisam ser aprimoradas pelas transformações delas. Eu venho assim com um déficit de um pós-edital, que é eu preciso fazer porque eu liquidei dos editais posteriormente, que eu fiz a resolução simplificada para agregar no time, ajudar o time a nivelar o conhecimento deles com base no meu. Então agora eu preciso, tô lendo a parte original para voltar ao meu centro, meu foco central, né? Que é o conteúdo em si. E eu tô aprimorando mais a minha parte de técnica em administração. Então falta duas, quatro matérias e eu tô nas duas. Então falta mais 2 meses, mais ou menos. Três, de 2 meses e meio para terminar, assim, o prazo. Não, não é o prazo, né? É para terminar de completar as grades da vivência constante, porque a vivência constante é importante, por exemplo. Eu tenho dois pilares que estão constantes e eu consigo ter abundância neles, entendeu? É a relação de quando você compara, você tem um desafio e você se sente abundante diante dele ou você é engolido pelo desafio. Essa é a questão. Porque tendo a paz e abundância sobre as suas tarefas constantes, que são as evoluções que a gente busca alcançar ao longo de um período uniforme, ou variável, que é a questão principal, né? Que é o variável às vezes é a falta de abundância e o uniforme é a abundância. Então, vestir o uniforme e trabalhar, né? Usar uma força que corresponde a ondas. Então a gente tem as quatro voltagens: 12, 8, 6, 4, 2. Pensando assim, que com quatro voltagens a gente consegue fazer um plano de mensuração dessas voltagens. Então, a gente tem um sistema de distribuição que chega até a sua casa e ela se distribui, chega num painel elétrico, no circuito elétrico, onde ele é feita a distribuição para diferente. Você pode classificar essa distribuição do jeito que você quiser, como um dono de uma casa. Então você pode separar classificação de lâmpadas, classificação de chuveiros, classificação de ar-condicionado. Quanto maior a organização, é um valor. Por isso que é difícil ter tão organizado assim, né? Na teoria faria, mas eu não sei se todo mundo faz esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. Da piscina, né? Relógios
parcialmente. Bom, eu sei que tem pessoas da parte de elétrica que planejam suas moradias, né? Eu preciso, preciso não. Eu tenho que colocar com na minha agenda. Eu preciso de uma agenda, que eu tinha uma agenda no trabalho. E eu acho que eu tenho que ir até lá buscar a agenda para continuar marcando na agenda. Mas eu acho que eu poderia criar na agenda um projeto. Eu tenho um projeto integrador que é pegar uma plaquinha e fazer ela funcionar, tipo, programar nela. Eu posso usar C, mas o método educacional da trilha de aprendizagem é para usar Scratch. Então eu acho que eu já usei já para fazer em Harvard lá, para fazer um esqueminha. Só que eu vou ter que fazer hum, ele calcular a temperatura, então eu vou ter que usar um sensor. Eu acho que dá para fazer no lab lá no polo. Aí eu coloco. Eu posso fazer três opções. Fazer porque qual que é a ideia? A ideia é que nos sensores desses tipos de temperatura e luz funciona dentro de hospitais. Então a ideia é criar um sensor que mede essas coisas dentro de um hospital. Então esse é o foco do curso, mas, por exemplo, eu posso trazer para o lado pessoal, eu posso medir na minha casa, como um projeto pessoal. É isso que eu poderia colocar na minha agenda. Transformar isso num projeto onde eu possa gastar tempo ali para aprender e entender como é que funciona o equipamento e mais a medição de temperatura e luz. Então, essa é um foco assim que seria legal. Que eu fiz, eu fiz como é que funciona a minha parte de programação, né? Tipo, a minha parte de analista ali, na verdade, porque minha parte de analista é que a gente na IA hoje, eu tô dependendo do Antigravity e tô dependendo, ou seja, do Google e da Microsoft. Ou SaaS, assim, serviço como venda de serviço. Eu não quero pagar para fazer minha profissão, entendeu? Eu não vou pagar para fazer minha profissão. Essa é a ideia. Então eu uso o Olama. O Olama tá no meu iMac Air, tá rodando tipo assim, eu tô conseguindo rodar modelos de 12 bilhões de parâmetros. Numa velocidade fascinante, assim, muito rápido. E aí eu tô testando ainda a evolução pro modelo de 27 bilhões de parâmetros do Gemini. Eu uso o Gemini, certo? O Gemma. Então eu tô usando o modelo de 12, tá super rápido, com janelas de contexto de até 24. 224. 248, acho. 248. Então eu consigo pegar um modelo, por exemplo, antes, nas primeiras versões do sistema operacional que está rodando agora, ele não conseguia rodar os modelos direito. Então a gente foi testando e aprimorando o chipset da Apple para rodar esses modelos. Então ele passou a rodar modelo de 2, de 4, de 8 e agora eu estou no de 12. E daí como é que a gente vai fazendo isso? A gente vai subindo as janelas de contexto e vai observando o desempenho do computador. E a gente vai colocando, se debruçando sobre aquilo para que otimize e melhore. Então, agora a gente está no modelo de 12.
E depois vai de 27, 30 ali. É quase o dobro, né? Por quê? Porque eles fizeram de propósito, tava subindo numa racionalidade, eles dobraram ali. Por quê? Porque é para criar um desafio computacional. Então a gente vai ter que gastar tipo duas vezes mais de força ali para conseguir dobrar, certo? Só que é vantagem pra gente também. Tudo é vantagem pra gente. Você tem que entender isso. E daí qual que é o problema? É que hoje você vai usar o anti-gravity, você tem lá a versão de usar o Olama. E os caras ficam tesourando você, tá ligado? Eles não querem que você use. E daí você usa, paga a versão deles lá, usa lá, e daí você, tipo assim, eu tenho um mundo de conhecimento, eu vou fazer uma coisinha, eles já cortam a minha assinatura. E dependendo um mês que eu nem trabalhei, tipo assim, com coisas relevantes, os caras eu acabei fazendo um projeto pessoal e eles me tesouraram. Então não dá pra usar, não dá pra confiar em empresas assim pra julgar o meu trabalho, tá ligado? Eles estão julgando a produção do software, eles estão julgando o valor do projeto pra limitar você. Isso não vai dar certo. Então, aí, por exemplo, você usa lá o Visual Code, era open source, beleza, nós gostava, era legal, e daí veio, não, por que a Microsoft não compra? Vamos comprar. Fala, fez assim, né? Aí, o que acontece? Agora você vai usar o Visual Studio Code, você pluga lá o Olama, você tá lá voando, aí o Copilot fala, não, bateu o seu limite de chat. Como que bateu o limite de chat? E sendo que o modelo é meu? Então, então qual que é a missão? A missão da vida profissional é achar uma ideia que pluga o Olama e funciona de graça. Aí eu só tenho que trabalhar, entendeu? Eu tenho que me debruçar e fazer. Agora, o que, que o mercado está fazendo? O mercado está fazendo, tipo, as próprias ideias deles e cobrando para os caras usar. É, e, tipo assim, eu tava pensando, eu vou ter que fazer uma ideia e plugar o Lama e fazer as coisas. Mas daí. E daí tá nessa, né? Tá aí em questão. Ou se ninguém fizer, eu tenho que fazer. E eu tô na esperança que alguém faça. Pra não ter que fazer. E. E daí a proposta é: se eu gastar um tempo fazendo isso, eu vou querer cobrar também. Esse é o problema. Não é uma solução. Mas é. Não, mas daí de coração deixar open source, entendeu? Já que resolveu o problema, porque daí a gente quebra, tipo, a classe trabalhadora dos analistas, porque tem uns engenheiros também de software. Nós é engenheiro de software, nós é engenheiro de software, nós é analista. Aí no meu projeto eu fiz um tracker que eles tesouraram. Eu fiz o que? Eu fiz um. Como que foi a ideia? O processo. Você quer saber o processo? É assim. Eu criei um projeto com Elixir no back-end para fazer requisições ao MySQLite que está rodando na minha máquina. Então, esse SQLite ele funciona só para escrever no arquivo em disco, entendeu? Não é para alta distribuição. Você pode usar tipo o Torso, que é um SQLite multi-tenant
para sua aplicação, só que você usa ele no back-end, entendeu? Você faz ele no back-end com Elixir. Aí você cria, eu criei duas pastas, uma de front-end e uma de front-end com React Native, sem Expo. Aí, tipo assim, eu criei lá no back-end, no esquema lá, eu queria é, salvar a geolocalização do navegador. Então eu preciso salvar latitude, longitude, data de criação e, e é isso. E mais ou menos assim. Aí no front-end, tipo, ele conecta, ele pede, faz a requisição pro, pro navegador de geolocalização e ele fica mandando na API a geolocalização num MS. Então eu coloquei MS de 10. Tipo, dá pra fazer adaptações pra ficar mais pontual, tá ligado? No PIR. Calma. Aí, com isso, o que que a gente tem? A gente tem uma tela, você clica lá, startar. Eu entro no carro com o notebook e com o celular. Aí eu plugo a internet do celular no notebook. Aí eu pego e starto. Aí eu vou dirigindo lá, faço um trajeto. É, faço um trajeto ele salva esse trajeto. Depois, quando eu termino o trajeto, volto ou tô no meio do trajeto, eu pauso ele, eu paro ele. Aí ele salva o trajeto que eu fiz e ele calcula o tempo médio, a posição. Quer ver? Eu vou ver aqui, para não falar besteira. A posição no tempo, a velocidade no tempo e a aceleração no tempo. E ele dá a tabela dos pontos registrados. Então, o que é como se fosse um experimento de física, mecânica. Eu faço o cálculo na posição na cinética horizontal. Então, aí eu fui pedir para ele, beleza, vamos fazer. Óbvio que eu gastei fazendo, que eu criei dois front-end e eu fiz em React, então React Native. É melhor porque na web já ajuda muito. Fica mais conciso e é mais fácil de escrever, né, velho? É mais fácil escrever as componentes em tela. E daí eu tô explorando assim React Native, então vamos falar o que eu tô fazendo. Eu tô explorando React Native na web e sem Expo, porque eu não quero gastar dinheiro e ser controlado igual um idiota, que é o que eles tentam fazer. Aí segui. Aí, aí eu fui pedir pra eles fazer a vertical. Aí ele me jogou um L1 com 10, tipo, e a partir dali ele já cortou minha licença. Aí eu falei, não, velho, eu preciso dar um jeito de ter o meu próprio ali sem passar nada. Um modelinho ali pra jogar minhas ideias. Porque uma coisa que avançou muito é preparar o documento de software primeiro. E seguir algumas regras. Porque o documento de software vai garantir muita coisa. Você prepara bem o que eu aprendi. Você monta o documento de software bem estruturado. E aí, conforme você for conversando com a IA, tipo, ela te fizer. Porque eu já consegui, tipo, já fiz documento de software para C++, foi. Para COBOL, foi. Para Java, fiquei com uns problemas de
tipo assim, deles permitia eu chegar, né? No C eu já dei uma voada lá, usei um Dragon uma vez de ORM e dei uns crush, mas depois eu consegui fazer um projeto inteiro em C++, tipo assim, com suíte de teste, com banco de dados, com ORM, uma API completa em C++ que, tipo assim, e eu usava entidades, tipo assim, eu usava complexidade. Como é que você avança o nível da sua complexidade? Porque o meu GitHub já era, entendeu? Então, eu tô assim, tô de mão abanando, né? E eu tenho várias coisas legais já, mas tá bom. Qual que é a ideia? Faz um projeto, eu fiz bastante, tipo, de transporte. Você faz um projeto de transporte com 3 ou 4 entidades. Aí você faz um. Aí você faz um e-commerce de 3 ou 4 entidades. Faz 3 projetos de 4 entidades. Com 3 projetos de 4 entidades, você consegue gargar para tipo projeto de 10 entidades. Aí você faz de 10 entidades. Um projeto de 10 entidades. Depois você vai ver que você consegue fazer projeto de 30 entidades no banco de dados. Entidades é do banco de dados. Quanto maior as entidades, o número de entidades, maior a complexidade do software. E daí você faz com software com 30 entidades. Já é um esquema muito grande, assim, tá ligado? E se já. E aí você. Eu fiz em, tipo, em Elixir, aí eu fiz em C++, e eu fui fazendo em várias linguagens, a mesma coisa. Mas, tipo assim, você aprende que você consegue fechar o escopo de 30 entidades ali nas linguagens. Entendeu? E por isso que eles ficam bravos. Por isso que eles querem cortar. Porque o cara tá voando e não paga. Tipo, eles pensam assim, né? E isso é um problema, cara. Que eles não podem fazer isso. Aí, qual que é a ideia? É você fazer a ideia do projeto do Grow, tá ligado? Do Go e vira um master na parada, é você fazer projeto de 100 entidades. Ali, se você ter 3 projetos de 100 entidades, você consegue salvar tudo isso no seu Git. Agora, se é GitHub ou se é Git, aí tem que criar o seu próprio também. Tudo tem que criar o seu próprio. Até a máquina tem que criar a própria. Aí, tipo, é, você vai salvar no Git para proteger os seus direitos autoral, né? Do seu conhecimento. Aí você usa o provedor da Microsoft para salvar lá. Aí, ou você usa um outro terceiro. Ou você usa um brasileiro. Terras nacionais. Entendeu? É uma ideia de projeto. Tipo, você usa um. Você pode usar os próprios servidores deles como terceiro, mas você é o provedor de centro, de hub. De hub de repositório, entendeu? Nacional. O plug de storage pode ser distribuído entre 3, assim, com reflect, tá ligado? Só para você ter o gosto. Você ter o gosto de estar na Amazon, na Microsoft e no Google, na Alphabet. E você tá nessas 3 com Reflect e tal. Eu coloco lá meu repositório no Git. Legal. Você pagaria? Ah, sei lá, cara. Eu pagaria tipo 10, tá ligado? Porque outra coisa é isso, o custo de projeto. Porque assim, você faz um projetinho legal. Se você tem essas 100 entidades, cara, você vai fechar assim, você fecha um escopo de um projeto simples, você faz ele no dia, na hora, tá ligado? Por quê? Porque você já tem uma carga acumulada de conhecimento e registro de ponto de referência, por isso que isso é importante, porque você tem que saber ponteiro.
Entendeu? Você tem que saber, na hora que vem o problema, você usa o ponteiro para referenciar a solução. E é assim que funciona. Aí você usa o ponteiro nos projetos, para conectar os projetos no seu fazeres. E, e daí você vai cobrar assim, ó. Eu sou eu tipo, tinha um projeto que eu ia fazer, que eu tava com a ideia de fazer, eu ia cobrar R$ 1 por mês, recorrente no Pix, assim. Tipo, com cancelamento instantâneo. Você entra e cancela na hora, se quiser. Cancela. Fácil. Tem que fazer fácil. O cara registra, escaneia o Pix, cobra R$ 1. Aí eu ia usar uma API que ia cobrar uns 20 centavos. Eu ia ficar com 80 centavos. E o cara pode usar por 30 dias. Aí, beleza. É um software assim que a galera, né? Tipo, R$ 1, pô, vou pagar. Só que qual que é a vantagem? A vantagem é que você consegue colocar para 1.000 pessoas. Então você não tem, tipo, no Brasil tem 240 milhões de pessoas. Tem 100 milhões que tem crédito rotativo. 43 milhões são nível superior e ganha de 5 a 9 mil. Então você pensa assim, R$ 1 tá bom, né? Porque você tem 45 milhões de nível superior e 100 milhões de crédito rotativo, você pensa assim, pô, eu tenho um potencial aí de chamar a atenção da galera que tem o crédito rotativo e da galera que tem nível superior, porque eles vão usar uma ferramenta. Então, tipo, aí você tem os nichos. Você pode usar os nichos de acordo com o nível profissional. Então, você tem o nicho educacional, você tem o nicho advocatício, você tem o nível de saúde, né? Que ali engloba. E muita gente que engloba no de saúde. E o educacional é o maior. Então, o educacional é 3/4 dos trabalhadores. Aí você tem advogado. Advogado é tipo, a cada. a- tem advogado por metro quadrado suave no, no, no mercado brasileiro. Então, se você pensar nesses nichos, você cria uma ferramenta e cobra R$ 1, você traz uma parcela tipo advogados, assim, quantos advogados tem. Por isso que é importante ter o portal de transparência. Porque como é que você vai planejar o seu negócio sem dados? Entendeu? Você precisa saber dessas coisas. E aí como é que você aprende a saber disso? Com base nas notícias, com base em alguns relatórios, com base no IBGE. Mas tipo assim, é difícil porque até onde você vai ver o nível, dados econômicos hoje eu vejo por onde? Eu vejo pelo Banco Central. Aí tipo assim, eu vou ver dado econômico, vou ver o preço da moeda. Onde que eu vou entrar para ver o preço da moeda? Eu vou entrar no Banco Central. Não tem como eu acompanhar. Então esse já é um projeto, já é de ida assim. Tipo fazer um ponteiro do Banco Central para mostrar as notícias, o CNN, dá para entrar na CNN. Mas assim, eu não gosto de passar a informação, sabe? Às vezes eu entro em um site assim e fica difícil ver. Então eu prefiro usar o Banco Central que eu fico mais tranquilo. Bom, eu vou me despedindo, já faz quase meia hora que eu tô falando aqui. Eu vou me despedir. Tchau pra todo mundo. O mundo, né? O planetinha. E
Quem sabe eu preciso falar mais vezes, né?